Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 9, capítulo 52. Jacob e Lydia estavam deitados nus, entrelaçados na cama após horas de amor. Jacob sorriu satisfeito, enquanto Lydia, exausta demais para se mexer, já havia adormecido em seu peito, sua respiração lenta e constante. Jacob acariciou distraidamente os cabelos dela enquanto a tela translúcida familiar do sistema aparecia diante de seus olhos. Parabéns, anfitrião. Você consumou seu vínculo com Lydia Martin. Sua força agora começará a crescer mais rápido do que antes, e você poderá conceder a Lydia habilidades e linhagens sanguíneas recompensadas pelo sistema. Recompensas por consumar o vínculo com Lydia Martin. Habilidade chamado da Tempestade, The Elder Scrolls V, Skyrim, a habilidade de invocar uma tempestade devastadora. Raios atingem inimigos aleatórios em uma vasta área por um tempo limitado. Ativação. O anfitrião pode liberar um rugido carregado de eletricidade em direção ao céu para desencadear a tempestade. Limitação. Não pode ser usado em ambientes fechados ou subterrâneos. Use com cautela perto de aliados, pois eles também podem ser atingidos. Disparador de pulso alienígena de Jake Lonergan, Cowboys e Aliens, uma pulseira que se conecta ao antebraço do anfitrião. Ela pode se transformar em um poderoso disparador de energia alienígena. Ativação. Responde aos comandos mentais do anfitrião após a vinculação. Não pode ser removido ou usado por outros, a menos que o anfitrião assim o deseje. Reator Arc, MCU, uma fonte de energia limpa em miniatura capaz de abastecer uma pequena cidade. Jacob ficou satisfeito com as recompensas e pensou, nada mal. O chamado da tempestade é absurdamente forte. Lembro-me de como era devastador no jogo, mas preciso testar como funciona na vida real. A arma alienígena. Sei que pode abrir um buraco no corpo de um homem, mas me pergunto como funcionará contra criaturas sobrenaturais. E o reator Arc? Vou entregá-lo ao Cogman. Ele encontrará uma utilidade para ele. Mostre-me as recompensas de Lydia, Jacob ordenou mentalmente ao sistema. Por favor, selecione uma das seguintes linhagens sanguíneas para seu parceiro. Linhagem de sangue da Górgona. Longevidade, sem idade definida, longevo. Afinidade, petrificação e controle serpentino. Habilidades, metamorfose, olhar petrificante, requer contato visual, comunicação e controle de serpentes, mordida venenosa pelos de serpente vivos. Imunidade a veneno. Habilidades padrão de metamorfo. 2. Linhagem de sangue Kitsune de fogo. Longevidade, sem idade definida, longevo. Afinidade, elemento fogo. Habilidades, metamorfose, criação e controle do fogo, inteligência e astúcia aprimoradas. Habilidades padrão de metamorfo. Naturalmente habilidoso com armas e artes marciais. 3. Linhagem da alma penada prateada, DC. Longevidade, sem idade definida, longevo. Afinidade, manipulação sonora, poder espiritual. Habilidades, grito sônico, libera uma onda destrutiva de força concussiva capaz de estilhaçar aço, atordoar inimigos e causar danos internos, físico sobre-humano. Cura acelerada, manipulação avançada de ondas sonoras, voo, aura de terror. Projeta uma sensação avassaladora de medo sobrenatural para enfraquecer a determinação dos inimigos, teletransporte de curto alcance, possessão espiritual. Possui os corpos de outros. Jacob analisou as opções cuidadosamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Só existe uma boa escolha aqui, a alma penada prateada. Algumas versões dela são fortes o suficiente para desafiar o Superman. E esta versão que o sistema está oferecendo parece ser a mais poderosa. Lydia está prestes a se tornar aterrorizante. Ele perguntou ao sistema em sua mente. A propósito, se bem me lembro, os poderes da alma penada prateada vieram de uma maldição. Será que Lydia também será amaldiçoada? Não, anfitrião. Lydia não estará sob nenhuma maldição. Jacob soltou um suspiro silencioso. Ótimo. Que alívio. Ele olhou para Lydia, que dormia tranquilamente contra seu peito. Por um instante pensou em acordá-la, mas vendo quão profundamente ela dormia, desistiu da ideia. Sistema, incorpore a habilidade chamado da tempestade ao meu corpo. Tem certeza, anfitrião? Sim. Jacob não sentiu nada de diferente, apenas um leve lampejo de energia antes que outra mensagem aparecesse. A integração da funcionalidade foi concluída com sucesso. Depois disso, Jacob acariciou distraidamente o cabelo de Lydia, perdido em pensamentos. Depois que eu lidar com aquele leilão no sábado, talvez eu deva ir atrás da Malia, ou talvez eu deva esperar até que Kate e Peter briguem. Isso deve acontecer daqui a 1 ou 2 meses. Isso me dá mais tempo com Alison e Lydia para fortalecer nosso vínculo antes de adicionar outra companheira. Quanto a Kate e Peter, não vou interferir. Se eu os impedir, posso perder uma inscrição em um evento, talvez até mesmo uma inscrição em uma missão. Então que esses dois idiotas se destruam. Ele se lembrou da arma alienígena. Alcançando sua dimensão de bolso, ele a retirou. Parecia uma pulseira de couro trançado preto, mas na verdade era de metal. Nossa, isso parece muito mais legal do que eu esperava. Achei que seria parecido com o do filme. Ele colocou a pulseira no pulso. Instantaneamente sentiu-a conectar-se a ele. Com um simples pensamento, a pulseira se desdobrou, transformando-se em um elegante blaster alienígena de pulso, completo com um visor de mira holográfico. Jacob sorriu, testando-a, alternando-a entre pulseira e arma algumas vezes antes de finalmente deixá-la repousar em sua forma de pulseira. Ele puxou Lydia para mais perto de seus braços, beijou o topo de sua cabeça, fechou os olhos e adormeceu. 2 horas depois, ele sentiu Lydia se mexer e acordou. Os olhos dela se abriram, encontrando os dele. Jacob sorriu. Então, devemos continuar? O sono de Lydia desapareceu instantaneamente. Ela se sentou ereta, perturbada. Não, de jeito nenhum. Eu não consigo mais fazer isso. Jacob deu uma risadinha. Vamos lá.
Você tem supercura. Você deve estar bem agora, depois de ter dormido por algumas horas. Ela disse, mesmo que eu não sinta dor, estou completamente dormente lá embaixo. Não sinto nada. Você terá que esperar até amanhã. Ela se inclinou e o beijou de forma brincalhona. Mas Alison não estava mentindo. Você é realmente bom. Jacob ergueu uma sobrancelha. Lembro-me de alguém duvidando se eu era mesmo um homem, chegando até a me chamar de eunuco. Lydia piscou inocentemente. Ah, é mesmo? Quem diria uma coisa dessas? Jacob sorriu de canto, virando-a de costas e dando-lhe um tapa brincalhão na bunda nua. Você fez isso. E meu orgulho ainda não se esqueceu. Dragões não levam insultos na brincadeira. Ele se inclinou sobre ela, os olhos brilhando em tons dourados. Então talvez eu deva puni-la até que implore por misericórdia. Lydia riu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Então eu imploro agora mesmo. Me desculpe, tá bom? Só me deixe descansar esta noite. Você pode me castigar amanhã. Jacob deu uma risadinha, dando-lhe um beijo profundo nos lábios antes de se afastar. Tudo bem. Você tem sorte de eu estar de bom humor. Agora vamos tomar um banho, estamos todos grudentos. Ele a pegou no colo sem esforço e a levou para o banheiro. Depois de tomarem banho juntos, voltaram para o quarto, arrumaram a bagunça e se deitaram na cama, aquecidos e confortáveis nos braços um do outro. Então, Jacob contou a Lydia em detalhes sobre as 3 linhagens de sangue. Quando terminou, seu tom ficou sério. Acho que você deveria escolher a linhagem da alma penada prateada. Mesmo que você já seja uma alma penada, está diferente e muito mais forte. Lydia sentiu pensativamente. Li sobre Banshees no bestiário. Elas só conseguem prever perigos mortais e usam ataques fracos baseados em som. Isso é muito melhor. Então, perguntou Jacob, arqueando uma sobrancelha. Você vai escolher a linhagem da alma penada prateada? Claro, respondeu Lydia sem hesitar. Não gosto de cobras, então Górgona está fora de questão. Kitsune é tentador, mas, não. A linhagem da alma penada prateada é perfeita para mim. Ela me tornará forte o suficiente para acompanhar você, Senhor Dragão. Jacob deu um sorriso irônico. A propósito, antes de lhe passar a linhagem sanguínea, devo lhe dizer. Existe uma personagem da DC Comics chamada Alma Penada Prateada. Ela tem poderes semelhantes aos da linhagem que estou lhe dando. Sério? Mostre-me. Jacob pegou seu laptop na mesa de cabeceira e juntos eles leram artigos e assistiram a vídeos sobre Silver Alma Penada. Após cerca de 1 hora, Lydia recostou-se nos travesseiros. Parece que a linhagem que você está me oferecendo possui todas as habilidades de todas as versões da alma penada prateada combinadas. Jacob assentiu com a cabeça. Sim, pode-se dizer que é a versão perfeita. O olhar de Lydia suavizou-se ao observá-lo. Ela não disse nada, apenas o estudou com uma expressão que o fez erguer uma sobrancelha. O que? Perguntou ele com um meio sorriso. Por que você está me olhando assim? Nada. Os lábios de Lydia se curvaram em um sorriso terno. Você é simplesmente mágico. Jacob deu um sorriso de canto e bateu no peito. E bonito também. Você não encontraria um homem mais bonito do que eu nem se procurasse em todo o multiverso. Você tem sorte, Lydia. Ela balançou a cabeça, divertida, antes de beijá-lo. Você tem razão. Alison e eu realmente temos sorte de ter você. Agora, você pode me passar a linhagem sanguínea. O que eu preciso fazer? Jacob disse. Nada. Apenas vire-se. Lydia virou-lhe as costas, e ele colocou a palma da mão nas costas dela. Sistema funda a linhagem sanguínea da alma penada prateada ao corpo de Lydia. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma onda de energia pulsou da mão de Jacob para Lydia. Seu corpo aqueceu, cada célula se inflamando à medida que o poder se entrelaçava em sua essência. Após 5 minutos, uma nova mensagem surgiu na visão de Jacob. Pode retirar a mão agora, anfitrião. A transformação levará aproximadamente 1 hora para ser concluída. Jacob retirou a mão, observando atentamente. Os olhos de Lydia estavam fechados, sua expressão serena. Sem dor, apenas calma. Satisfeito, ele a deixou terminar a transformação. Colocou os fones de ouvido, abriu o laptop e começou a assistir anime. 1 hora depois, Lydia se mexeu. Seus cabelos antes ruivos, agora estavam brancos como a neve e sua pele pálida como porcelana. Quando abriu os olhos, eles brilhavam com uma luz branca, misteriosa e radiante. Jacob sentiu o movimento dela e olhou para ela. Ficou surpreso. Não esperava uma mudança tão drástica. Mas a surpresa logo se transformou em admiração. Você está deslumbrante. Sério? Lydia franziu a testa, passando uma mecha de seu novo cabelo branco entre os dedos. Minha pele parece que nunca viu a luz do sol, e meu cabelo está branco. Jacob deu um sorriso irônico. Seus olhos também estão brilhando em branco. As sobrancelhas dela se ergueram. O quê? Deixe-me ver. Ela atravessou o quarto apressadamente até o espelho que ia do chão ao teto. Seu reflexo a encarou. Ela inclinou a cabeça, analisando seu novo visual. Ok, admito, o cabelo branco não é ruim. Mas esses olhos brancos brilhantes, com essa pele pálida, pareço um fantasma. Jacob caminhou até ela por trás, passou os braços em volta de sua cintura e encontrou seu olhar através do espelho. Então você é o fantasma mais lindo que eu já vi. Que tal comemorarmos como deve ser, hein? Que tal fazermos isso de novo, meu lindo fantasma? Lydia revirou os olhos brilhantes. Não, você terá que esperar até amanhã. Jacob deu uma risadinha. Alison fez isso comigo de novo logo depois que ganhou seus poderes. Você é fraca, Lydia. Lydia lançou-lhe um olhar por cima do ombro. Diga o que quiser, não vamos fazer nada esta noite. E duvido que Alison tenha feito metade das loucuras que fizemos. Jacob sorriu. Verdade. Você vai ter que ensiná-la.
Ele deu-lhe uma palmada brincalhona e disse, bem, já que não estamos fazendo nada, vamos comer. Estou morrendo de fome. Lydia voltou à sua aparência normal e se espreguiçou. Eu também estou morrendo de fome, e depois que comermos, quero testar meus poderes. Depois do jantar, iremos para a floresta. Eles desceram até a cozinha. Jacob tirou de sua dimensão de bolso uma impressionante variedade de pratos prontos, enchendo a mesa com pratos fumegantes. Sentaram-se juntos comendo, rindo e brincando um com o outro. Quando terminaram, trocaram de roupa, trocaram um olhar de entusiasmo e seguiram em direção à floresta escura. Capítulo 53. Jacob e Lydia correram para a floresta usando sua super velocidade. Após 10 minutos, chegaram ao interior da mata e pararam no local onde Alison havia testado seus poderes eólicos. Lydia olhou para a cratera profunda deixada pela flecha de vento gigante de Alison. O que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa com a Alison, disse Jacob. Ela testou seus poderes aqui. Lydia assobiou baixinho. Não pensei que ela fosse tão forte. Jacob disse, ela é, e ficará ainda mais forte no futuro. E você também. Então, ele começou a se afastar dela. Você pode testar seus poderes agora. O que você está fazendo? Perguntou Lydia. Para me afastar de você, é claro, disse ele com um sorriso. Não quero que minhas orelhas sangrem. Lydia revirou os olhos. Não vou gritar com você. Você vai ficar bem. Eu tenho super audição, lembra? Mesmo que você não grite comigo, ainda vai ser muito alto. Enfim, vá em frente. Teste seus poderes. Lydia assentiu com a cabeça e se afastou de Jacob. Respirou fundo e soltou um grito. Mas não houve onda sonora poderosa, nenhuma força destrutiva, foi apenas um grito. Ela olhou para Jacob, desapontada. Bem, não aconteceu nada. Jacob sorriu. Não grite apenas. Você precisa usar o poder que existe dentro de você. Concentre-se. Sinta-o e então liberte-o. Ela assentiu com a cabeça, fechando os olhos. Após alguns instantes, seus cabelos ficaram brancos e sua pele empalideceu. Ela abriu os olhos que agora brilhavam em um branco intenso, abriu a boca e emitiu um som controlado. Desta vez, não foi um grito, mas um zumbido concentrado. O ar à sua frente cintilava, visível como uma névoa de calor. Uma muda de árvore próxima estremeceu, suas folhas vibrando violentamente antes que várias se desprendessem e voassem para longe. Ótimo, incentivou Jacob. Agora tente adicionar mais potência. Ele apontou para um tronco meio apodrecido. Tente destruir isso. Lydia concentrou-se com a testa franzida. Ela cantarolou novamente, desta vez num tom mais agudo. Um cone de força sônica disparou, atingiu o tronco e o estilhaçou. A explosão também arrancou um pedaço de terra do chão ao lado, lançando poeira para o ar. Lydia deu um pulo de alegria. Isso foi muito legal. Jacob riu. Foi mesmo. Mas quero ver o que seu grito pode fazer. Ele apontou para um grande pinheiro. Tente destruir aquela árvore. Isso não é um pouco irresponsável? Perguntou Lydia. Não quero destruir uma árvore só para testar meus poderes. Eu levo conosco e uso como lenha se você puder desmontá-la, ofereceu Jacob. Lydia sentiu com a cabeça e se virou para o pinheiro imponente. Respirou fundo, firmou os pés no chão e gritou. Não era um som de medo, mas de poder bruto e destrutivo. Uma onda visível de energia prateada distorcida irrompeu de sua boca, rasgando o ar com um rugido ensurdecedor. Atingiu o pinheiro em cheio. O enorme tronco não apenas se partiu, explodiu em uma nuvem de estilhaços e seiva. A força não parou por aí, rasgando a vegetação rasteira e abrindo um sulco no solo da floresta por uns bons 15 metros antes de sua energia finalmente se dissipar. Lydia ofegava, sentindo a garganta estranhamente fria e pulsando de energia. Ela olhou para a devastação com uma mistura de horror e admiração. Não pensei que meu grito seria tão poderoso. Jacob caminhou até ela. E isso se fortalecerá no futuro. Lydia olhou para ele. Seus ouvidos estão bem? Sim, o grito foi alto, mas não me machucou, assegurou ele. A propósito, acrescentou Lydia, eu também consigo manipular ondas sonoras. Ainda não é uma habilidade muito forte, mas talvez seja útil, ou até tão poderosa quanto meu grito no futuro. Mostre-me, disse Jacob. Ela se concentrou manipulando sons existentes ao seu redor. Abafou o farfalhar das folhas até um silêncio arrepiante. Depois amplificou o bater das asas de uma mariposa até que soasse como um tambor na noite. Assim, você pode controlar o volume dos sons ao seu redor, observou Jacob. Ela confirmou, sim, posso amplificar os sons ou silenciá-los completamente, criando zonas de silêncio perfeito. Você também poderia tentar usar a ecolocalização, como fazem os morcegos e os golfinhos, sugeriu ele. Lydia assentiu pensativamente. Preciso fazer uma pesquisa sobre som. Vamos esquecer o som por enquanto, disse Jacob. Você consegue voar? Lydia concentrou-se por alguns minutos e depois suspirou. Não consigo. Bem, você vai conseguir quando ficar mais forte. Que tal teletransporte? Deixe-me ver, disse Lydia. Ela se concentrou novamente e desta vez, desapareceu, reaparecendo 2 metros do lugar original. Ela não comemorou, em vez disso virou-se e começou a vomitar. Jacob correu para o lado dela, dando-lhe tapinhas nas costas. Depois que ela terminou, ele perguntou. O que houve? Lydia limpou a boca. Quando me teletransportei, senti o mundo girando ao meu redor. Você vai se acostumar com isso quanto mais se teletransportar, disse ele gentilmente. Então vou tentar me acostumar com isso agora mesmo, declarou ela. Durante a hora seguinte, Jacob sentou-se no tronco caído e observou-a praticar. Ela aparecia e desaparecia na clareira como um fantasma, até que a leve náusea finalmente passou. Ela apareceu ao lado de Jacob exausta e sentou-se em seu colo. Voltou à sua forma normal. Foi divertido. Não me sinto mais desorientada quando me teletransporto, mas estou realmente exausta mentalmente. Jacob tirou um pouco de chocolate de sua dimensão de bolso e ofereceu a ela. Você quer um pouco? Ela sorriu, pegou o chocolate e comeu. Olhou para ele.
Eu não te agradeci por me dar esses poderes incríveis, né? Jacob beijou a testa dela. Você não precisa. O sorriso no seu rosto quando você usava seus poderes já é toda a gratidão que eu preciso. Quanto mais poderosas você e Alison forem, mais feliz eu fico, porque significa que vocês podem se proteger quando eu não estiver por perto. Lydia sorriu, deu-lhe um beijo e não disse nada. Apenas se deitou no colo dele e comeu o chocolate, com um sorriso sempre presente em seus lábios. Eles ficaram assim por meia hora. Então Jacob perguntou, você ainda pode usar seu grito sônico esta noite? Ou precisa esperar até amanhã? Acho que ainda consigo usar várias vezes, disse Lydia. Só fiquei exausta com o teletransporte porque era a minha primeira vez. Isso me deixa muito cansada. Jacob assentiu com a cabeça. Então use seu grito para me atacar. Os olhos de Lydia se arregalaram. O quê? Não, eu não vou gritar com você. É perigoso. Ele a beijou. Vai ficar tudo bem. Sou um dragão, lembra? Minha pele é mais resistente que a de um pinheiro. Caminhou até o centro da clareira e se virou para encará-la, com um sorriso confiante no rosto. Certo. Faça. Não se reprima. Ela hesitou com as mãos tremendo. A ideia de direcionar aquela força destrutiva contra ele a fazia sentir-se mal. Ao vê-la assim, Jacob sorriu suavemente. Lydia, confie em mim. Ao ver a confiança inabalável em seus olhos, ela finalmente assentiu. Retomou sua forma de alma penada, respirou fundo e então soltou seu grito sônico em sua direção. A onda sonora atingiu Jacob com uma força imensa. Foi muito maior do que ele havia previsto. Ela o ergueu do chão e o arremessou para trás pelo ar. Ele voou 6 metros antes de dar uma cambalhota no ar e aterrissar em pé, com as botas deslizando até parar na terra. Ele balançou a cabeça para afastar o zumbido. Um fio de sangue escorreu de cada uma de suas orelhas, traçando um caminho pelo pescoço. Ele o limpou com o dorso da mão, um sorriso largo e genuíno se abrindo em seu rosto. Foi forte e irritantemente alto, disse ele com os ouvidos já se recuperando. Lydia ficou boquiaberta, levando a mão à boca no misto de choque e culpa. Jay, seus ouvidos. Me desculpe, eu não devia ter te escutado. Você está. Não se preocupe, meus ouvidos já estão curados, interrompeu ele, ainda sorrindo. Ela correu até ele e o abraçou forte. Tem certeza de que está bem? Sim, tenho certeza, disse Jacob, abraçando-a. Lydia suspirou aliviada. Então vamos voltar para casa. Jacob assentiu com a cabeça. Certo. Ele caminhou alguns metros para longe dela e olhou para o céu. Um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Mas primeiro quero testar minha nova habilidade. Lydia olhou para ele com curiosidade. Que habilidade? Em vez de responder, Jacob inclinou a cabeça para trás, respirou fundo e soltou um rugido em direção ao céu. Mas não era um rugido normal. Crepitava com uma energia bruta, branco-azulada, que jorrava de sua boca como um raio invertido, desaparecendo nas nuvens acima. Por um instante nada aconteceu. Lydia ergueu uma sobrancelha. Será que algo deveria ter acontecido? Ela foi interrompida quando o mundo escureceu repentinamente. A lua e as estrelas desapareceram. Nuvens densas e escuras surgiram girando bem acima deles com uma velocidade sobrenatural. Um estrondo profundo e ameaçador sacudiu o próprio ar, e então o céu simplesmente se abriu. Uma chuva forte e fria caiu, encharcando-os em um instante. Jay, o que você fez? Gritou Lydia. Legal, né? Ele gritou de volta com a voz cheia de entusiasmo enquanto abria os braços, abraçando o caos que acabará de criar. Um clarão ofuscante e um estrondo ensurdecedor responderam à sua pergunta. Um raio atingiu um alto carvalho a 15 metros de distância, estilhaçando-o em gravetos com um som semelhante ao de um tiro de canhão. Lydia deu um pulo, soltando um pequeno grito. Jay. Outro raio caiu mais perto, desta vez a 6 metros de distância, eletrizando o ar e deixando um cheiro de ozônio e terra queimada. Foi então que Lydia sentiu um estranho formigamento no couro cabeludo. Apesar de estar completamente encharcada, seu cabelo começou a se eriçar lentamente, cada fio arrepiado ondulando ao redor da cabeça. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Jacob com uma expressão que era uma mistura perfeita de total descrença e horror. Ao ver o cabelo dela desafiar a gravidade e a lógica, o sorriso triunfante de Jacob desapareceu, substituído por um pânico repentino. Droga! Esqueci que ele pode atingir meus aliados, murmurou para si mesmo. Num instante, ele se lançou para frente, a pegou nos braços e disparou em uma corrida, justamente quando outro raio atingiu o chão onde ela estava. Seu idiota! Gritou Lydia, agarrando o pescoço dele com todas as suas forças enquanto o mundo ao redor deles ficava embaçado. Você está tentando nos matar? Não pensei que fosse ser tão forte. Ele gritou de volta, saltando sobre um tronco caído enquanto o outro raio explodia atrás deles. Lydia, ainda em seus braços, olhou para ele com raiva, seus cabelos eletrizados a deixando com uma expressão ainda mais furiosa. E daí? E eu não serei atingido. E também sou imune a raios. Ele admitiu com uma careta, desviando-se de um raio fumegante que atingiu uma poça d'água pela qual eles acabavam de correr. Então sou a única que vai morrer? Gritou Lydia com a voz trêmula, numa mistura de terror e fúria. Não, você não vai. Eu não vou deixar isso acontecer. Ele disse, zigue-zagueando pela floresta como uma bola de pinball. Além disso, você está super forte agora. Um raiozinho só ia te dar um cabelo arrepiado e uma leve formigação. E mesmo se você se machucar, vai se curar em minutos. Outro raio escaldante caiu, tão perto que o calor os envolveu. Enfurecida e assustada, Lydia fez a única coisa que lhe veio à mente. Inclinou-se para frente e mordeu o peito de Jacob. Inteligência artificial. Ai, Lydia, esse é o meu mamilo. Me solta. Me solta. Ele gritou, tropeçando no meio da corrida. Ela o soltou e disse, porque a tempestade está nos seguindo. É assim que funciona, explicou ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É um ataque feito para matar todos os inimigos ao meu redor. Eu só esqueci que também pode afetar meus aliados. Outro ataque que passou perto fez com que uma chuva de terra e grama voasse pelo ar.
Mas está te atacando também, gritou Lydia. Não, não é. O raio está apontado para você, não para mim. Ele corrigiu, derrapando ao redor de uma árvore. É que como sou eu quem está segurando o alvo, eu também sou um alvo. Então Jacob usou toda a sua supervelocidade, tornando-se um borrão enquanto tentava escapar da tempestade louca que ele mesmo havia criado. Lydia gritou, não mais de terror, mas de pura fúria. Quando sairmos daqui vou te matar, seu idiota. Anotado, Jacob gritou de volta, rindo, enquanto desviava de outro raio. Mas primeiro vamos sair daqui antes que você seja atingido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 54. Após correr por alguns minutos, Jacob finalmente conseguiu escapar da tempestade, não por causa de sua velocidade, mas porque a duração do chamado da tempestade havia terminado. Ele parou e olhou para trás, para a tempestade que se dissipava rapidamente no nada. Então o chamado da tempestade na vida real é muito diferente do jogo, pensou. No jogo dura apenas 60 segundos, mas agora durou quase 10 minutos, e me seguiu para onde quer que eu corresse. Além disso, consumiu muita energia. Acho que só consigo usá-lo umas 3 vezes antes de precisar descansar e me recuperar. Seus pensamentos foram interrompidos por Lydia, que se mexeu em seus braços. Estamos seguros agora? Perguntou ela. Jacob olhou para ela e acenou com a cabeça, tranquilizando-a. Sim, a tempestade passou. Mas então, de repente, seus olhos brilharam em branco. Seus cabelos ficaram brancos como a neve enquanto ela se transformava em sua forma de alma penada. Ela o encarou com pura fúria. Jacob piscou, depois deu um sorriso sem graça. Ops! Rapidamente a colocou no chão e saiu correndo. Volte aqui! Gritou Lydia, soltando um grito sônico que ecoou pelo chão onde Jacob estava parado. Ele rolou para o lado, desviando, e continuou correndo. Desculpe. Ele gritou por cima do ombro. Esqueci que a tempestade atinge todos ao meu redor. Seu idiota! Gritou Lydia, perseguindo pela floresta. Você tem ideia do medo que eu senti? Achei que ia morrer. Ela soltou outro grito, a onda de choque rasgando o tronco de uma árvore enquanto Jacob mergulhava para o lado novamente. Eu disse que sinto muito. E aquela sua tempestade destruiu um monte de árvores. Você não pensou nisso? Rugiu Lydia. Você podia ter queimado a floresta inteira, seu idiota. Jacob finalmente parou bruscamente e se virou para encará-la, com um sorriso irônico apesar do zumbido nos ouvidos. Não farei isso de novo. Você pode me perdoar? Lydia estreitou os olhos brilhantes. Deixe-me te bater uma vez e então eu te perdoo. Jacob relaxou, sorrindo. Só isso? Ótimo. Pode me dar um soco com toda a sua força. Não vou resistir. Um sorriso malicioso curvou os lábios de Lydia. Quem falou em socos? Ela respirou fundo, e antes que Jacob pudesse reagir, soltou um grito sônico devastador. A força do som o arremessou 10 metros para trás antes de ele se chocar contra o chão, rolando por mais alguns metros até finalmente parar no asfalto. Ele ficou ali gemendo por um momento antes de se sentar lentamente, com sangue escorrendo de seus ouvidos, embora já estivessem cicatrizando. Ele limpou o sangue e murmurou, Ugh, isso foi irritante. Antes que pudesse se levantar, sentiu a presença de pessoas por perto. Virando a cabeça, viu Derek, Peter, Scott e Stiles parados perto do jipe de Stiles e do carro de Derek, todos olhando para ele com expressões de choque. Eles se aproximaram. Scott franziu a testa. De onde vocês vieram? E o que foi aquele grito alto agora há pouco? Peter deu um sorriso irônico. Garoto, que tipo de criatura te deu uma surra? Precisa de ajuda? Ao ver Peter rindo dele, Jacob sentiu uma forte vontade de bater nele. Mas ao ouvir o que ele disse, Jacob imitou o sorriso debochado de Peter. Claro, cara. Eu agradeceria a ajuda. Estou lutando contra um fantasma e não consigo derrotá-la. Ela é toda sua agora. Naquele instante, Lydia saiu da floresta, ainda em sua forma de alma penada. Antes que ela se revelasse completamente, Jacob rapidamente falou com ela telepaticamente. E Lydia, não volte à posição original ainda. Por quê? Ela perguntou. Porque eu quero que você derrote o Peter. Ele está aqui do meu lado agora, então haja como um fantasma e dê uma surra nele. E lembre-se, não deixe ele chegar perto de você. Apesar de você ser forte, ele ainda é um lobisomem alfa. Ele é fisicamente mais forte que você. E amor, não se reprima. Um sorriso lento e malicioso se espalhou pelo rosto pálido de Lydia. É muito bem, isso vai ser divertido. Stiles notou o sorriso presunçoso no rosto de Jacob. Ele se aproximou e sussurrou. O que você está aprontando? Jacob fez cara de inocente. Nada. Peter teve a gentileza de se oferecer para ajudar, e eu aceitei. Agora vamos dar um passo para o lado e deixar que ele lide com o fantasma. Jacob afastou-se casualmente de Peter, e Stiles e Scott o seguiram rapidamente. Derek hesitou por um momento observando Peter, e então juntou-se silenciosamente ao lado de Jacob. Jacob bateu palmas. Muito bem, pessoal. Vamos torcer pelo Peter. Peter estreitou os olhos para Jacob. Ei, garoto. Eu disse que ia te ajudar a lutar, não enfrentar essa coisa sozinho. Jacob inclinou a cabeça com um sorriso irônico. Qual é o problema, Peter? Está com medo? Peter rosnou, seus olhos fascando em vermelho. Não estou com medo, mas também não sou estúpido. Se você não conseguiu derrotar aquele fantasma, então eu com certeza não consigo. Você é mais forte do que eu. Jacob deu uma risadinha. Ops, tarde demais. Ela já está aqui. Peter girou em direção à floresta, mas Lydia repentinamente se teletransportou, aparecendo do nada a apenas 3 metros à sua frente. Stiles viu Lydia, mas não a reconheceu. Ele gritou, ah, é mesmo um fantasma. Ela simplesmente apareceu do nada. Ele congelou, encarando sua pele pálida, seus longos cabelos brancos e seus olhos brilhantes. Mas, ela é realmente linda. Jacob deu um sorriso irônico. Ela é, não é?
Stiles pescou, desconfiado. Espere, não é que ela seja mais forte que você e você não consiga vencê-la, é? Você deixou ela te vencer porque ela é bonita. Jacob deu de ombros. Pode-se dizer que sim. Peter deu um passo à frente, com os olhos brilhando em vermelho. Quem é você? E o que você quer? Lydia não respondeu. Em vez disso, abriu a boca e soltou um zumbido baixo. O som ficou mais alto e agudo, vibrando no ar. O rosto de Peter se contorceu de dor enquanto uma tontura o invadia. Ele agarrou os ouvidos, gemendo antes de cair de joelhos com a cabeça latejando. Aproveitando a oportunidade, Lydia se teletransportou para perto dele e desferiu um chute violento em seu rosto, quebrando seu nariz e o arremessando para longe. Ele caiu no chão a vários metros de distância antes de parar. Ela sorriu e enviou um pensamento para Jacob. Como foi isso? Jacob respondeu. Ótimo. Mas não chegue perto dele de novo. Ele poderia ter te machucado com uma garra assim que você apareceu. E mesmo que você o tenha chutado, não causou muito dano. Veja, o nariz dele já está curado. Agora ele estará pronto para você da próxima vez. Os olhos brilhantes de Lydia se fixaram em Peter enquanto ele se levantava, mudando parcialmente de posição, o rosto contorcido de raiva. Eu vou te matar, rosnou ele. Ela disse a Jacob. Tudo bem, não vou me aproximar dele novamente. Peter avançou contra ela com uma velocidade estonteante. Mas Lydia apenas sorriu com desdém. Antes que ele pudesse sequer levantar uma garra, ela soltou um grito sônico ensurdecedor. A onda devastadora o atingiu em cheio no peito, arremessando-o para trás por mais de 15 metros. Ele se chocou contra o asfalto, capotando violentamente antes de parar bruscamente. O grito rompeu seus tímpanos, fazendo com que sangue escorresse de seus ouvidos. Um de seus ombros havia deslocado, e quando ele se esforçou para se levantar, sangue escorria de seu nariz e boca, sinais claros de danos internos. Ele limpou o sangue com as costas da mão, rosnando baixinho antes de se transformar completamente em sua monstruosa forma alfa. Com um rugido, ele atacou Lydia, sua velocidade um borrão, muito mais rápido do que antes. Ele cruzou a distância num piscar de olhos, suas garras rasgando o espaço onde ela estava. Mas Lydia já havia sumido. Ela se teletransportou para trás dele e soltou outro grito sônico. A força o atingiu nas costas, arremessando-o a vários metros de distância antes que ele caísse no chão e tombasse violentamente. Ele cambaleou até se levantar, com os ouvidos sangrando e um fio de sangue escorrendo da boca. Balançou a cabeça, desorientado, e olhou para ela com uma cautela recém-descoberta. Lydia deu um sorriso irônico. Se você não vai atacar, então eu atacarei. Stiles ficou boquiaberto. Essa é a voz da Lydia. Scott assentiu com a cabeça. Sim, eu soube que era ela no momento em que senti seu cheiro. Stiles se virou para encará-lo com raiva. O que eu disse sobre me contar sobre coisas sobrenaturais? Scott parecia genuinamente confuso. O que você disse? Não me lembro. Eu te disse para me contar assim que soubesse de alguma coisa, gritou Stiles. Então você deveria ter me dito que era a Lydia no momento em que percebeu que era ela. Scott deu de ombros. Eu te conto na próxima. Se eu me lembrar, claro. Agora calha a boca e vamos assistir à luta. Lydia pensou rápido. Só consigo me teletransportar por uns 6 metros. Preciso chegar perto dele primeiro. Ela correu em direção a Peter. Antecipando um ataque físico, ele se preparou. Mas, no último segundo, ela se teletransportou, aparecendo ao seu lado. Outro grito sônico o derrubou no ar. Enquanto ele ainda estava no ar, ela se teletransportou novamente, interceptando sua trajetória para atingi-lo com um segundo grito. Ela repetiu isso mais 2 vezes, um ciclo brutal de teletransporte e ataque sônico, sem nunca lhe dar tempo para se recuperar. Finalmente, ela o deixou cair. Ele atingiu o chão com um baque horrível, um braço dobrado num ângulo errado, sangue escorrendo do nariz, da boca e das orelhas. Mas Lydia não havia terminado. Ela se teletransportou para bem acima dele, seus cabelos brancos brilhando ao luar, e respirou fundo. Com toda a sua força, soltou um grito tão poderoso que arremessou Peter contra o chão, enterrando-o e deixando uma cratera fumegante ao redor de seu corpo. Sua pele resistente de alfa se desfez em alguns pontos, expondo músculos expostos por baixo, e um de seus olhos estourou com um estalo nauseante. Satisfeita, Lydia teletransportou-se de volta para perto de Jacob, o abraçou e sorriu. Eu derrotei um alfa. Jacob a beijou com orgulho. Essa é a minha garota. Tenho orgulho de você. Mas estou exausta. E faminta. Lydia suspirou. Então vamos para casa e fazer um banquete, disse Jacob com um sorriso. Então, telepaticamente, acrescentou com uma piscadela. E depois disso, já que brigamos, vamos fazer as pazes na cama. Prometo que me esforçarei para merecer seu perdão. Lydia revirou os olhos e respondeu mentalmente. Chega de sexo esta noite. Só quero comer e dormir. E eu já te perdoei. Jacob suspirou desapontado e se virou para Derek. Ei, Derek. Se você quer vingança pela sua irmã, agora é a sua chance. Ele está vulnerável e não pode se defender. Derek encarou o corpo destroçado de Peter, o maxilar tenso, mas finalmente balançou a cabeça. Não, eu não quero matá-lo. Ele apenas perdeu o controle naquela noite. Jacob deu um sorriso irônico. Isso é mentira, mas tudo bem, é problema seu. Só saiba que você nunca mais terá uma oportunidade como essa. Ele se virou para Stiles e Scott. Por que vocês estão aqui, afinal? Scott respondeu. Estávamos indo para sua casa, mas vimos uma tempestade estranha na floresta. Paramos para ver o que era. Derek e Peter estavam passando por perto e também pararam para observar. Entendo, murmurou Jacob. Nesse instante, Peter cambaleou e se levantou. Seus ferimentos já estavam cicatrizando enquanto sua regeneração começava. Ele encarou Lydia, rosnando. Você vai pagar por isso, sua vadiazinha.
O insulto fez os olhos de Jacob brilharem dourados de fúria. Lydia voltou à sua forma normal e, exagerando, agarrou-se ao braço de Jacob fazendo beicinho. Jay, aquele monstro me chamou de vadia. Jacob beijou a testa dela, a voz calma, mas ameaçadora. Vai esperar perto do jipe do Stiles, querida. Isso vai ficar um pouco perigoso. Ele olhou para Scott e Stiles. Vocês deviam ir com ela. Stiles engoliu em seco, nervoso. Peter está muito ferrado. Sim, Jacob está zangado. Scott concordou. Eles seguiram Lydia até o jipe, que estava a poucos metros de distância. Até mesmo Derek o seguiu em silêncio, sem querer se envolver no que estava prestes a acontecer. Peter reconheceu Lydia no instante em que ela voltou à sua forma normal, a garota ruiva que ele vira com Jacob antes. Sua raiva evaporou, substituída por um frio pavor ao perceber o grave erro que acabará de cometer. Um olhar para o rosto de Jacob confirmou que se tratava de um erro fatal. Jacob tinha uma expressão calma, caminhou em direção a Peter com a voz baixa e fria. Você e Lydia tiveram uma briga justa. Eu não interferi, e mesmo se você tivesse vencido, eu não teria te culpado. Mas você chamou minha mulher de vadia e demonstrou intenção de matá-la. Eu não gostei nada disso. Agora você vai pagar. Eu sei que não é justo, Peter, mas a vida não é justa. Então, boa sorte para sobreviver. O ar ao redor de Jacob mudou violentamente. Ele liberou sua habilidade de fogo e uma onda de choque circular de calor escaldante irrompeu de seu corpo. Peter cambaleou para trás instintivamente, enquanto Lydia, Scott, Stiles e Derek protegiam seus rostos do vento abrasador. As chamas ganharam vida, incendiando o corpo de Jacob e se espalhando em espiral como um inferno vivo. Ele ergueu a mão, e as chamas se acumularam sobre a palma, rugindo enquanto tomavam forma de uma serpente gigante. A serpente de fogo era realista, com escamas, olhos brilhantes e presas afiadas. Ela sibilou e atacou Pedro. Peter não foi tolo o suficiente para resistir. Ele disparou a toda velocidade, desviando-se das árvores. Mas por mais rápido que corresse, a serpente de fogo perseguia implacavelmente, seu corpo se esticando e se enrolando pela floresta como um predador. Em segundos, ela o alcançou, suas mandíbulas enormes se abrindo antes de engoli-lo por inteiro. O grito de Pedro rasgou a noite enquanto ele ardia, sua forma monstruosa debatendo-se dentro da barriga de fogo da serpente. Jacob suspirou. Se eu matar agora, posso perder a recompensa quando ele lutar contra Kate mais tarde. Com um gesto de mão, a serpente se desintegrou em brasas, desaparecendo no ar. O que restou foi Peter, pele carbonizada e enegrecida, corpo trêmulo, mas vivo. A voz de Jacob cortou o silêncio. Não sei se você consegue me ouvir ou não, mas esta é a última vez que poupo sua vida. Ele se afastou, o fogo ao redor de seu corpo se extinguindo sem deixar uma única marca de queimadura em suas roupas. Caminhou calmamente de volta em direção a Lydia e aos outros. Lydia correu para frente e o abraçou com força. Isso foi incrível. Jacob deu um sorriso irônico. Vou ganhar uma recompensa? Ela piscou para ele. Talvez. Sério, disse ele com o rosto iluminado. Então suba nas minhas costas. Vamos para casa agora mesmo. Antes que Lydia pudesse responder, Stiles disparou. Espere, um momento. Jacob lançou-lhe um olhar fulminante. O que você quer, idiota? Acredite ou não, se você atrasar a minha felicidade, eu vou te cozinhar igualzinho ao Peter. Stiles, imperturbável diante da ameaça, disse. Precisamos conversar. É importante. Jacob suspirou irritado. Tudo bem, você nos leva para casa. Mas diga o que precisa dizer antes de chegarmos à minha casa. Jacob e Lydia entraram nos bancos de trás do jipe, enquanto Scott e Stiles entraram na frente. Stiles ligou o motor e dirigiu em direção à mansão de Jacob, deixando Derek paralisado, ainda tentando processar o que acabará de presenciar e se perguntando que tipo de criatura Jacob realmente era. Assim que as luzes traseiras do jipe desapareceram na noite, Derek suspirou e voltou seu olhar para Peter, que ainda se contorcia e gritava de dor enquanto sua pele queimada cicatrizava lentamente. Por um breve instante, ele pensou em matar Peter e tomar a centelha alfa para si. Seus punhos se fecharam. Mas então ele balançou a cabeça. Ainda não, pensou ele. Acabamos de descobrir que o pingente usado pela mulher que queimou minha família agora está sendo usado pela namorada de Jacob, Alison Argenter-Gengen. Isso significa que a mulher que o deu a ela é definitivamente Kate. E eu não tenho ideia do que aquele monstro, Jacob, sente por Kate. Então que Peter mate Kate primeiro. Depois disso, eu o mato. Capítulo 55. Stiles dirigia o jipe em direção à mansão de Jacob com Jacob, Lydia e Scott dentro. Jacob recostou-se na cadeira e disse, então Stiles, sobre o que você queria falar comigo? Stiles apertou o volante com mais força. Derek nos contou que Harris confessou depois que ele e Peter o interrogaram. Jacob ergueu uma sobrancelha. O que ele disse? Stiles olhou para si mesmo no espelho. Harris disse que 6 anos atrás conheceu uma mulher em um bar. Ela lhe fez todo tipo de perguntas sobre química, como derreter fechaduras, dissolver corpos, iniciar incêndios e sair impune de um crime de incêndio criminoso. Os olhos de Lydia escureceram. E aquele idiota realmente respondeu às perguntas dela? Scott assentiu com um semblante sombrio. Sim, ele fez isso. E uma semana depois, a casa do Zali pegou fogo. Jacob perguntou. E o que tudo isso tem a ver comigo? Scott hesitou e então disse. A mulher usava um pingente. Um pingente de lobo, o mesmo que Alison usa. Lydia zombou. E daí? Você acha mesmo que Alison era a mulher que conversou com Harry 6 anos atrás? Ela tinha apenas 10 anos naquela época. Stiles balançou a cabeça. Não a Alison. A mãe dela, ou a tia dela. Jacob afirmou categoricamente, foi a tia dela. Foi ela quem deu aquele pingente para Alison. Scott perguntou, então, o que vamos fazer? Jacob deu de ombros. Nada. Vou contar a verdade para Alison e pronto. Não vou salvar Kate. E também não vou ajudar Peter ou Derek a matá-la.
Stiles argumentou. Mas Kate é uma assassina. Jacob disse. Claro, Kate é uma assassina, mas eu não sou a lei, Stiles. A família Ali não tem nada a ver comigo, então não vou interferir. E mesmo se eu interferisse, seria para ajudar Allison, se ela quiser salvar a tia dela. Stiles olhou para ele incrédulo. Você está falando sério? Você a ajudaria? Ela matou crianças, Jacob. Jacob suspirou. Eu também não gostei do que ela fez. Mas eu não sou nenhum herói, Stiles. Minha única preocupação é como Allison vai se sentir em relação a tudo isso. Se ela decidir ajudar Kate ou deixá-la morrer, eu estarei ao lado dela. Scott franziu a testa. Mas salvar Kate não é justo com Derek, não é? Ele perdeu toda a família por causa dela. Jacob deu um sorriso frio. Não me importo. Pessoas morrem todos os dias, Scott. Devo sair por aí salvando todas elas também? Mesmo que Kate seja má, Allison a considera uma irmã. Então, contanto que Kate não me irrite, não vou atrás dela. Stiles murmurou. Você é realmente frio e calculista, sabia? Jacob deu uma risadinha. Contanto que Allison e Lydia estejam felizes e seguras, não me importo com o resto do mundo. Bem, exceto vocês dois idiotas, é claro. Se precisarem da minha ajuda, estarei lá. Lydia sorriu, abraçou o braço de Jacob e apoiou a cabeça em seu ombro. Stiles insistiu. E se você pudesse salvar pessoas que não têm nada a ver com você, você faria isso ou não? Jacob deu de ombros. Se eu puder, farei isso. Não sou completamente insensível. Mas sugiro que vocês dois fiquem fora da briga entre Kate e Peter. Vocês viram o que Derek fez hoje à noite? Ele teve a chance de se vingar pela irmã quando Peter nem sequer conseguiu lutar, mas não o fez. Scott franziu a testa. Não sei o que ele estava pensando. Aquela era a chance dele. Os olhos de Jacob se estreitaram. Peter e Derek fazem parte do mundo sobrenatural desde sempre. São dois trapaceiros. Vão se usar enquanto isso lhes for conveniente. E quando um se tornar inútil, o outro não hesitará em matá-lo. Portanto, tome cuidado perto deles. Não se torne peão deles. Certo, vamos ter cuidado, disse Stiles. Ele então olhou para Lydia pelo retrovisor. Ela estava encostada no ombro de Jacob com os olhos fechados e um sorriso nos lábios. Agora, o que aconteceu com a Lydia? Como ela se transformou em um fantasma e como ela consegue usar aqueles ataques sonoros poderosos e se teletransportar? Jacob deu um sorriso irônico. Lydia é uma alma penada. Ela despertou seus poderes esta noite. Você conhece a alma penada prateada dos quadrinhos da DC? Os olhos de Stiles se arregalaram. Sim, eu quero. Por quê? Jacob disse, bem, Lydia tem os mesmos poderes que ela. Stiles ficou boquiaberto. De jeito nenhum. Algumas versões da alma penada prateada são absurdamente poderosas. O que vem a seguir? Você vai nos dizer que é o Superman? Jacob deu uma risadinha. Eu não sou o Superman, Stiles. Sou algo melhor. Stiles disse, não sei se você é melhor que o Superman ou não, mas tenho que admitir, você foi incrível quando estava controlando o fogo mais cedo. Jacob deu um sorriso ainda maior. Obrigado. Eu já sei que sou legal, mas é bom ouvir isso dos outros. Stiles gemeu. Droga. Eu devia ter ficado de boca fechada. Esqueci que você é narcisista. Scott interrompeu, mudando de assunto. A propósito, Jacob, já que você e Lydia estavam na floresta, sabe o que era aquela tempestade estranha? Jacob recostou-se, com a expressão completamente séria. Ah, isso. Não faço ideia. Eu estava treinando com a Lydia, quando de repente uma nuvem escura apareceu e começou a nos perseguir. Chuva, raios, tudo aquilo. Sinceramente, acho que as nuvens ficaram com inveja da minha beleza e tentaram me matar. Stiles e Scott balançaram a cabeça em uníssono, sem dizer nada. Lydia, no entanto, bufou, abriu os olhos e lançou um olhar mortal para Jacob. Jacob coçou a nuca sem jeito, depois se inclinou e beijou a bochecha dela. Ei, você disse que já tinha me perdoado. Stiles ficou boquiaberto. Espera, então você causou aquela tempestade, não foi? Sim, era uma das minhas habilidades, admitiu Jacob. Então, com um sorriso malicioso, acrescentou. Mostro para vocês se quiserem ver. Scott teve um mau pressentimento e estremeceu. Não, obrigado. Estou bem. Jacob riu. Vamos lá, vai ser divertido. Que tal amanhã depois da aula? Stiles balançou a cabeça furiosamente. Não, eu consigo sentir. Você está aprontando alguma coisa. E a julgar pela raiva da Lydia, essa habilidade provavelmente é perigosa demais. Jacob suspirou dramaticamente. Que pena para você. Enfim, o que aconteceu com Harris? Peter o matou? Por favor, me diga que ele o matou. Stiles respondeu. Infelizmente não, ele apenas o assustou e disse para ele sair da cidade, como você ordenou. Jacob gemeu. Que pena. Um instante depois, Stiles parou o jipe. Chegamos. Jacob deu um sorriso irônico. Muito bem, perdedores. Vejo vocês amanhã na escola. Stiles olhou para trás, para ele. O quê? Você não vai nos convidar para entrar? Jacob acenou com a mão, dispensando-o. Esta noite não. Lydia, vamos embora. Lydia saiu do jipe e Jacob a seguiu. Sem hesitar, ele a pegou nos braços, pulou o portão de ferro com facilidade e correu em direção à mansão. Stiles suspirou enquanto dirigia. Cara, a gente precisa mesmo arranjar namoradas. Scott também suspirou. É, nós gostamos. Mas o problema é que todas as garotas da escola só têm olhos para o Jacob. Algumas até tentam se aproximar de mim só para que eu as apresente a ele. Stiles gemeu. Nem me fale. 2 garotas vieram falar comigo hoje de manhã, rindo das minhas piadas. Uma delas até arrumou minha gola. Eu fiquei tão feliz. Até perceber que elas só queriam saber onde o Jacob estava e por que ele tinha faltado à aula. Isso foi realmente doloroso. Scott deu uma risadinha. Nem entendo. Quer dizer, ele é bonito, admito, mas não a ponto de todas as garotas quererem ficar com ele. Talvez não seja só a aparência dele, disse Stiles pensativo.
Talvez seja por causa do que ele é tipo. Ele tem um charme natural ou algo que atrai as garotas como um imã sobrenatural. Então eu não deveria deixar ele conhecer minha mãe, disse Scott, com um tom repentinamente sério. Stiles deu um sorriso irônico. Talvez não seja a pior coisa do mundo. Ele poderia proteger a Melissa, talvez até torná-la mais forte. E olha só, se eles se casassem, você seria o enteado dele. Ele também cuidaria de você. Os olhos de Scott brilharam, e com um rosnado, ele agarrou Stiles pelo pescoço e começou a sacudi-lo violentamente. Parem, parem. Vamos bater, gritou Stiles. O Jeep fez uma guinada perigosa, quase colidindo com outro carro antes de Scott soltá-lo. Stiles virou o volante bruscamente, com o coração disparado, e conseguiu retomar o controle do Jeep. Cara, eu estava brincando. Você quase nos matou. Os olhos de Scott voltaram ao normal. Nunca mais brinque com isso. Stiles. O que? Tenho um mau pressentimento. Já tive alguns pesadelos com o Jacob e a minha mãe a casarem-se e até a terem filhos. A sua voz falhou. E agora estás a dizer-me que ele tem algum tipo de poder de sedução. Relaxa. Não precisa entrar em pânico, interrompeu Stiles. Eu só disse que talvez ele tenha um dom para o charme. Não disse que ele o tem com certeza. Além disso, ele tem a nossa idade. A Melissa não se importaria com ele desse jeito. E mesmo que ela sentisse algo por ele, ela só o trataria como um filho, pelo menos até ele completar 18 anos. Scott gemeu. Você não está ajudando, Stiles. Tudo bem, vou me calar. Vamos só ouvir um pouco de música. Stiles ligou o rádio. A voz do locutor crepitou pelos alto-falantes. E agora, vamos ouvir a música dos anos 70 de Denise LaSalle, chamada Older Woman. A música começou. Várias notas musicais, sou uma mulher mais velha, várias notas musicais. Várias notas musicais procurando um homem mais jovem, várias notas musicais. Várias notas musicais, não pense que eu não consigo fazer isso. Scott rosnou, mostrando os dentes. Stiles, eu vou te matar. Stiles, que estava dançando em seu assento, desligou o rádio rapidamente. Certo, então nada de música. Mas tenho que admitir. As coisas não estão nada boas para você, cara. Até as músicas que estão tocando no rádio. Cala a boca, disse Scott irritado. Não fale. Só dirige. Stiles deu um sorriso irônico e continuou dirigindo, apreciando silenciosamente o sofrimento de Scott. Enquanto isso, Jacob fechou a porta da mansão com um chute, pronto para subir correndo as escadas, mas Lydia, ainda em seus braços, o deteve. Espere. Primeiro a comida. Jacob suspirou, mas mudou de ideia e foi para a cozinha. Depois de comerem e arrumarem tudo, Lydia voltou à sua forma de alma penada com os olhos brilhando. Agora vamos nos divertir. Mas só vamos fazer isso uma vez, esse é o meu limite. Jacob sorriu de canto, puxando o ar para perto. Tudo bem. Mas que tal fazermos isso aqui na cozinha, meu lindo fantasma? Lydia ergueu uma sobrancelha e depois sorriu de canto. Claro. Mas e se o Cogman nos flagrar? Ele está ocupado, assegurou Jacob. Ele não virá. E mesmo que venha, eu o sentirei antes que se aproxime. Podemos simplesmente subir correndo. Não se preocupe. Ele a ergueu e a colocou sobre a bancada, seus lábios se encontrando em um beijo voraz. As roupas foram descartadas e em pouco tempo, a cozinha se tornou o playground deles. Quando terminaram, rindo sem fôlego, subiram as escadas, tomaram banho juntos e finalmente desabaram na cama, adormecendo nos braços um do outro. Capítulo 56. A luz da manhã penetrava pelas cortinas, aquecendo o quarto. Jacob despertou lentamente, sentindo o peso suave de Lydia enroscada em seu corpo. Os cabelos ruivos dela faziam cócegas em seu peito enquanto ela respirava calmamente. Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos dela. Lydia, acorde. Lydia, que na verdade não estava dormindo, abriu os olhos com um leve sorriso. Bom dia, lindo. Ela se sentou em cima dele, pressionando os lábios contra os dele. O que começou como um beijo suave logo se aprofundou, suas mãos explorando o corpo uma da outra até que Lydia deu uma risadinha e se afastou. Cuidado. Se começarmos agora, não sairemos da cama até o meio-dia. Jacob deu um sorriso irônico. Parece um bom plano para mim. Não podemos faltar à escola. Lydia revirou os olhos, deu-lhe mais um beijo, saiu da cama e foi para o banheiro. Jacob deu uma risadinha, recostando-se nos travesseiros. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Cafeteira deluxe, moderna, programável e com moedor. Roupão felpudo, branco como a neve e extremamente confortável. Pilha de panquecas, perfeitamente cozidas com calda e manteiga. Jacob ergueu uma sobrancelha. Que chato. Então ouviu a água correndo e deu um sorriso irônico antes de entrar no banheiro para se juntar a Lydia. Lydia cantarolava baixinho debaixo do chuveiro quando Jacob entrou e a abraçou por trás. Que tal nos divertirmos um pouco? Lydia suspirou. Vamos nos atrasar para a escola. Jacob a virou com um sorriso. Serei rápido. Ele a beijou e eles tomaram um banho divertido juntos. Quando terminaram, se secaram e desceram juntos. Jacob preparou a nova cafeteira que havia ganhado de presente enquanto Lydia se sentava no balcão, ainda secando o cabelo. Ele tirou as panquecas e outros doces de sua dimensão de bolso, arrumou-os nos pratos, fez ovos mexidos e pôs à mesa. Então, ele e Lydia começaram a comer. O fraco ruído de um motor chegou até eles vindo de fora. Momentos depois, Alison entrou na cozinha, capacete na mão. Ela caminhou até Jacob, deu-lhe um beijo e sussurrou em seus lábios. Bom dia. Jacob retribuiu o beijo. Bom dia, linda. Alison então sentou-se ao lado de Lydia. Bom dia, disse ela alegremente. Em seguida, seus olhos brilharam de curiosidade. Então, que tipo de poderes você acabou adquirindo? Eu queria perguntar ontem, mas não queria incomodar vocês. Lydia sorriu orgulhosamente, seus olhos brilhando em branco, enquanto seu cabelo mudava para a cor branca de uma alma penada. Eu sou uma alma penada. Posso manipular o som, me teletransportar e até voar quando ficar forte o suficiente. Alison piscou.
Mas você já era uma alma penada. Você acabou de despertar seus poderes? Lydia balançou a cabeça. Não, isto é diferente de uma alma penada normal. Eu tenho uma linhagem chamada alma penada prateada. Sou muito forte. Ontem à noite, eu até venci Peter em uma luta justa. Alison ficou boquiaberta. Espera, Peter? O Alpha? Lydia deu um sorriso irônico, tomando um gole de seu café. Eu acabei com ele e ele nem conseguiu revidar. Alison se virou para Jacob. Ela está dizendo a verdade? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, Peter não podia fazer nada contra os gritos súnicos e o teletransporte dela. Alison inclinou-se para a frente ansiosa. Conte-me o que aconteceu ontem. Como você conheceu Peter? Jacob e Lydia se revezaram para explicar os acontecimentos da noite. Depois de ouvir, Alison olhou para Lydia. A habilidade de Jacob com tempestades era realmente tão assustadora assim? Lydia lançou um olhar fulminante para Jacob. Sim, ele invocou uma tempestade e quase me matou. Foi assustador. Jacob disse, vamos lá, eu já pedi desculpas. Lydia bufou e olhou para Alison. E quando terminei de bater no Peter, ele me chamou de vadia, e o Jay ficou furioso. Ele usou sua habilidade com fogo, moldando-a em uma cobra enorme e realista e queimou Peter. Os olhos de Alison se arregalaram. Peter está morto? Lydia balançou a cabeça. Não, ele não é. Jacob acrescentou. Mas ele precisará de alguns dias para se recuperar. Alison recostou-se na cadeira, suspirando. Queria ter estado com vocês ontem. A expressão de Jacob mudou, sua habitual jovialidade dando lugar à seriedade. Alison, preciso te contar uma coisa. É sobre seu pingente e o incêndio do Zali. Alison piscou com uma expressão de confusão no rosto. Meu pingente? O que tem ele? Jacob respirou fundo. Aquele pingente não era apenas uma herança de família. Pertencia à mulher por trás do massacre da família Ali. Aquela que ateou fogo. O calor da cozinha pareceu desaparecer, substituído por um silêncio pesado. O rosto de Alison empalideceu, sua expressão se transformou em choque. Você quer dizer, Kate? Jacob assentiu com um semblante sombrio. Sim, foi Kate quem queimou a família Ali viva. E nem todos eram lobisomens, Alison. Alguns eram apenas humanos normais, e outros eram apenas crianças. A xícara de café nas mãos de Alison se estilhaçou quando ela a apertou com mais força, e o café quente escorreu por seus dedos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Isso não pode ser real. Por favor, me diga que você está brincando. Jacob pegou rapidamente toalhas de papel e limpou delicadamente as mãos dela. Sua voz era baixa e firme. Sinto muito, Alison. Mas é a verdade. Suas lágrimas agora corriam livremente. Talvez os rales fossem perigosos. Talvez Kate não tivesse escolha. Jacob limpou a mesa, jogando os cacos da xícara no lixo. Sentou-se novamente balançando a cabeça. Sinto muito desapontá-lo mais uma vez, mas Talia Ali, a mãe de Derek, era uma alfa boa e pacífica. Ela era guardiã de Beacon Hills, protegendo os humanos de ameaças sobrenaturais. Era respeitada por todos os alfas e alcateias da região. Jacob suspirou. Mas sua tia psicopata a matou para que Gerard se orgulhasse dela. Alison enterrou o rosto nas mãos. Por quê? Por que ela faria isso? Por que matar alguém que estava protegendo as pessoas, e ainda matar crianças inocentes? Jacob disse, por causa do ódio, Alison. Ela matou a família Ali por causa de um ódio profundo por lobisomens e criaturas sobrenaturais, um preconceito que aprendeu com seu avô, Gerard. Alison recostou-se na cadeira com a voz trêmula. O que eu faço? Como vou encará-la agora? E se ela tentar matar você, ou a Lydia? Os olhos de Jacob se estreitaram. Então ela só terá a si mesma para culpar pelo que lhe acontecerá. Lydia olhou para Alison. E se ela tentar te matar quando descobrir que você é uma fada? Alison hesitou, sua confiança vacilando. Não, ela me ama. Acho que ela não me machucaria. Pelo menos, espero que não. Já não tenho tanta certeza. O que devo fazer? Jacob suavizou um pouco o tom. Você não precisa fazer nada. Apenas haja normalmente perto dela e quando achar que está pronto, converse com ela. Pergunte por que ela fez o que fez, mas não espere muito dela. Como eu disse antes, ela não é uma boa pessoa. Alison suspirou pesadamente, apoiando a testa na mesa. Isso é péssimo. O que vem a seguir? Será que vou descobrir que meus pais também a ajudaram? Jacob balançou a cabeça. Não, eles não ajudaram. Seu pai segue o código. Ele não ajudaria Kate a matar pessoas inocentes. E embora eu tenha certeza de que sua mãe também não ajudou, acho que se Kate tivesse pedido ajuda a ela quando queimou a casa da família Ali, sua mãe provavelmente teria dito sim. Tenho uns 60% de certeza. Alison lançou-lhe um olhar fulminante através dos olhos marejados. Não, ela não faria isso. Ela é má com certeza, mas não é um monstro. Jacob disse, se você diz. Agora, vamos esquecer aquela idiota da Kate. Eu só te contei sobre ela porque não queria esconder de você o que descobrimos. Vamos terminar o café da manhã e ir para a escola. Nesse instante, a porta da cozinha se abriu e um senhor de idade, vestido com um terno preto de mordomo, entrou. Sua postura era impecável, sua expressão calma e serena. Lydia piscou. Quem é você? Jacob sorriu. Você está com uma aparência maligna, eu gosto disso. Esse novo visual combina perfeitamente com você, Cogman. Alison ergueu uma sobrancelha. Cogman? O velho fez uma reverência educada. Sim, sou eu, senhora. Alison inclinou a cabeça e sorriu. Bem, você está surpreendentemente bem. Obrigado, senhora, respondeu Cogman com suavidade. Lydia se levantou e beliscou a bochecha dele com os olhos arregalados. Nossa, sua pele parece mesmo de verdade. Eu pensei que seria fria e dura como metal. Eu o projetei para imitar a pele humana, explicou Cogman calmamente. Embora eu possa endurecê-lo como aço sempre que quiser. Lydia recostou-se na cadeira. Pode parar de me chamar de madame? Pode me chamar só de Lydia. Me sinto velha quando você me chama assim. Alison concordou.
Eu também. Pode me chamar só de Alison. Cogman balançou a cabeça. Receio não poder fazer isso. Seria impróprio. Lydia suspirou. Então podem nos chamar de Lady Lydia e Lady Alison. Cogman fez uma reverência educada. Como desejarem, minhas senhoras. Jacob deu uma risadinha. Ei, Cogman, você terminou de fazer os telefones? Estarão prontos amanhã, senhor, respondeu Cogman. Jacob disse. Tudo bem. Após o café da manhã, Jacob e as meninas se arrumaram para a escola. Enquanto se dirigiam para a porta, Cogman pigarreou. De agora em diante, eu os levarei à escola, senhor, e os buscarei depois das aulas. É meu dever como seu mordomo. Jacob deu um sorriso irônico. Claro, mas ainda quero dirigir às vezes. Gosto da sensação. Como desejar, senhor, respondeu Cogman. Eles saíram da mansão e Cogman abriu as portas do Rolls-Royce prateado para eles. Jacob deslizou para o meio do banco de trás com Alison e Lydia aconchegadas contra ele, uma de cada lado. Ele soltou um suspiro de satisfação, abraçando os dois. Eu amo minha vida. Cogman dirigiu tranquilamente por Beacon Hills. Quando chegaram à escola, ele saiu do carro, abriu as portas e os três saíram sob os olhares invejosos dos alunos. Os rapazes invejavam o carro de Jacob, e as garotas invejavam Alison e Lydia. Jacob e as garotas não se importaram. Encontraram-se com Stiles e Scott na entrada e entraram no prédio como se fosse um dia qualquer. Em um SUV vermelho estacionado não muito longe da escola, Chris e Kate observaram Cogman voltar para o banco do motorista e ir embora. Kate seguiu o carro com os olhos semicerrados. Quem é o velho? Perguntou, inclinando a cabeça. Chris deu de ombros. Não sei. Talvez o mordomo do garoto. Ele abriu a porta para eles como um verdadeiro valet. O que eu quero saber é por que Lydia está abraçando o braço daquele garoto idiota desse jeito. Kate deu um sorriso irônico. Talvez ele também esteja saindo com ela. Ele é bonito. Se não fosse namorado da Alison, eu mesma ficaria com ele. Chris disse, ele é menor de idade, Kate. Kate bufou e pensou, como se eu nunca tivesse namorado um menor de idade antes. Então deu um sorriso irônico. Lembro como Derek era fofo naquela época. Chris disse, não posso deixar que ele continue com a Alison. Vamos atacá-lo esta noite e fazê-lo perder o controle na frente dela. Ela disse esta manhã que se atrasaria porque ia sair com ele, então vamos atacá-los na volta. Kate disse, tem certeza? Ela pode te odiar. Chris respondeu, é melhor que ela me odeie por alguns dias do que namorar um playboy metamorfo. Kate disse, e o velho que os levou para a escola? Talvez ele também seja um metamorfo. E se ele nos atacar para proteger a criança? Chris pensou por um instante. Então traremos mais homens e usaremos força letal se for necessário. Kate disse, então é melhor você se preparar para o pior. Chris perguntou, o que você quer dizer? Kate explicou, aquele garoto, Jacob, nunca teve medo de você, mesmo sabendo que você é uma caçadora e mesmo quando você apontou a arma para ele. E ele não teve medo nenhum do Alpha naquela noite em frente à sua casa. O que significa que ele confia bastante na própria força. Chris franziu a testa. Então, qual é o seu ponto? Podemos perder alguns homens esta noite, disse Kate, sem rodeios. Chris franziu a testa e olhou para ela. Kate cruzou os braços. Não me olhe assim. Estamos lidando com um metamorfo desconhecido. Somando isso ao velho, podemos estar lidando com dois metamorfos desconhecidos. Não sabemos o quão fortes eles são, nem quais são suas fraquezas. Gerard nos ensinou a nunca lutar contra um metamorfo desconhecido, e nos ensinou que mesmo quando lutamos contra um lobisomem ômega, nunca devemos enfrentá-lo de frente, mas sempre emboscá-lo e explorar suas fraquezas. Chris disse, o garoto não se atreveria a fazer nenhuma besteira por causa da Alison. Kate lançou-lhe um olhar frio. Você está tentando fazer com que ele perca o controle e termine com a Alison, então acho que você está um pouco otimista demais. Chris insistiu, você está pensando demais. O garoto não é tão forte assim, e todos nós temos armas. Seja como for, ele ainda terá medo de armas. Kate suspirou. Espero que você esteja certo. Capítulo 57. A aula de economia estava silenciosa, exceto pela voz do treinador. Ele estava na frente da sala, falando sobre dinheiro e empregos. Stiles e Scott estavam sentados juntos, tentando prestar atenção. Na cadeira ao lado deles, Jacob dormia profundamente. Jacob estava sonhando. Em seu sonho, ele não estava mais em uma sala de aula tediosa. Estava em uma praia paradisíaca. Uma garota muito bonita de cabelos laranja o observava com os olhos cheios de admiração. O sonho era tão real que ele se esqueceu de onde estava. Um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto adormecido. Eu sei que sou muito bonito, murmurou. Mas você não precisa se sentir insegura, Nami. Você é bonita o suficiente para ser uma das minhas mulheres. Stiles ouviu e deu uma cotovelada em Scott, apontando para Jacob com um sorriso enorme. Ele não só está dormindo tranquilamente, como está até sonhando com uma garota. Acho que é a Nami do anime One Piece. Scott deu um sorriso irônico. Eu ouvi dizer, ele é ainda mais narcisista enquanto dorme. O treinador também tinha ouvido Jacob. Seu olho tremeu. Lentamente, ele caminhou pelo corredor em direção à carteira de Jacob, levantando a mão para lhe dar um tapa para acordá-lo. Mas, pouco antes da mão tocar o chão, Jacob abriu os olhos de repente. Ele segurou o pulso do treinador com uma das mãos, ainda meio adormecido, e bocejou. Treinador, o que você está fazendo? O treinador puxou a mão de volta, surpreso. O que eu estou fazendo? Estou acordando você, seu preguiçoso, é claro. Quantas vezes eu já te disse? Não durma na minha aula. Jacob esfregou os olhos. Desculpe, treinador. Fui assombrado por um fantasma lindo ontem à noite. Não consegui dormir direito. A sala ficou em completo silêncio até que Stiles caiu na gargalhada. Scott se juntou a ele, enquanto Alison e Lydia sorriam de canto de boca. Muito bem, engraçadinho, disse o treinador, cruzando os braços.
É o seguinte, você pode ir agora mesmo à sala do diretor para cumprir detenção, ou pode entrar para o time de lacrosse e jogar na nossa próxima partida. Todos esperavam que Jacob escolhesse lacrosse. Em vez disso, ele pegou seus livros e os enfiou na mochila tão rápido que quase os deixou cair. Não precisa me dizer 2 vezes. Vou para a detenção. E antes que o treinador pudesse dizer mais alguma coisa, Jacob saiu correndo pela porta. Stiles riu novamente, balançando a cabeça diante da rápida fuga de Jacob. Ele nem hesitou. O treinador, que não conseguirá convencer Jacob a entrar para o time, descontou sua raiva em Stiles. Ele o encarou com raiva. Stilinski, vá também à sala do diretor. Agora. O sorriso de Stiles desapareceu. Espera aí. O quê? Eu nem fiz nada. O treinador apontou para a porta e gritou, fora. Stiles suspirou, sabendo que era inútil discutir. Levantou-se lentamente e seguiu Jacob para fora da sala de aula. O treinador o observou sair. A sala ficou silenciosa novamente. Ele precisava se sentir melhor. Olhou ao redor da sala de aula até que seus olhos pousaram em um aluno específico. Grimberg. Ele rosnou. Sua cara está me irritando. Explique a lei da oferta e da procura. Agora. Ele ergueu a mão antes mesmo que o nervoso Grimberg pudesse abrir a boca. Pensando bem, nem quero te ouvir falar. Vá ficar parado no corredor por 10 minutos. Grimberg levantou-se nervoso. Na pressa para sair da sala de aula, seu pé prendeu-se na perna de uma carteira. Ele tropeçou e caiu no chão com um baque surdo, antes de se levantar rapidamente e sair apressado pela porta. O treinador observou partir, um pequeno sorriso finalmente surgindo em seu rosto. Ele estava começando a se sentir um pouco melhor. Scott, Allison e Lida apenas balançaram a cabeça, sentindo pena de Grimberg. Fora da sala de aula, Jacob caminhou em direção à sala do diretor, ainda bocejando. Parece que o treinador quer mesmo que eu jogue aquele jogo idiota, mas ele está só sonhando. Eu nunca vou jogar, pensou. Stiles logo alcançou Jacob. Você estava sonhando com a Nami de One Piece, não é? Jacob olhou para ele, surpreso. Como você sabia? Porque você estava falando alto enquanto dormia, idiota, disse Stiles com um sorriso irônico. Jacob piscou. Espera, sério? Será que Lida e Allison me ouviram? A turma inteira te ouviu, disse Stiles com um sorriso. Então, inclinando-se para mais perto, ele sussurrou. Então, você está encrencado? Jacob suspirou. Na verdade, não. Mas Allison e Lydia com certeza vão perguntar quem é Nami e tentar usar o fato de eu estar sonhando com outra garota contra mim para me fazer alguma coisa. Stiles ergueu uma sobrancelha. Sério? Eles ficam com ciúmes até de sonhos? Você é tão ingênuo, amigo. O que você quer dizer? São garotas Stiles. Elas aproveitam qualquer oportunidade para conseguir o que querem. Então, mesmo que não estejam realmente com ciúmes, vão fingir que estão até conseguirem o que desejam. Stiles disse, então eles vão te controlar de agora em diante? Não, elas não vão me pedir nada absurdo. Elas só vão me convidar para fazer compras, ou a Lida provavelmente vai me obrigar a assistir filmes românticos bobos com ela. E a Allison provavelmente vai me obrigar a assistir animes românticos com ela. Eu odeio ter apresentado animes para ela. Agora ela até conseguiu viciar a Lydia em animes românticos também. Stiles deu uma risadinha. Jacob mudou de assunto. E você? Já arranjou uma namorada? Stiles gemeu. Não, todas as garotas da escola só têm olhos para você. Jacob deu de ombros. Nem todos. E de qualquer forma, não me interesso por nenhum deles. Sim, mas eles ainda estão interessados em você, reclamou Stiles. Você não disse que ia me apresentar a alguém? Jacob estalou os dedos. Ah, esqueci. A garota que quero te apresentar é Erika Reis. Stiles parou abruptamente. O quê? Ela, você sabe. Jacob disse calmamente. Eu sei que ela tem epilepsia, mas acredite em mim, ela é linda e está afim de você. O que eu quero que você faça é conhecê-la melhor, ok? Passe um tempo com ela de vez em quando. Se você gostar dela depois de passar um tempo com ela, eu pedirei ao Derek para dar a mordida nela depois que ele se tornar um alfa. Ele me deve uma por ter salvado a vida dele. Stiles piscou. Espere. Você está dizendo que transformá-la em lobisomem a curaria? Jacob assentiu. Sim. É por isso que você deve se concentrar em conhecer a verdadeira Erika antes que ela se torne confiante e bonita. Mas não conte a ela ainda sobre os lobisomens que ela será curada se for mordida. Stiles hesitou. Isso não seria, sei lá, se aproveitar de uma garota doente? As pessoas vão começar a falar. Jacob acenou com a mão, dispensando-o. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando, Stiles. Elas vão se arrepender quando virem a linda e saudável Erika. Então concentre-se nela e tente conhecê-la melhor. Stiles disse, não tenho certeza sobre isso. Jacob estreitou os olhos. O que há para ter dúvidas? A garota já gosta de você. Vá atrás dela. Se não for, eu mesmo irei. Stiles entrou em pânico. Não, eu vou falar com ela. Só fique longe dela. Jacob deu um sorriso irônico. Ótimo. Não estrague tudo. Ela pode ser a única chance de encontrar o amor que você terá. Eles chegaram à sala do diretor e Jacob bateu na porta. Entrem, chamou o diretor. Jacob entrou com Stiles logo atrás. O diretor olhou para os dois e gemeu. Por que não estou surpreso? Vocês dois de novo. Faz apenas um mês e vocês já estiveram na minha sala 12 vezes. E isso sem contar as detenções em que nem se deram ao trabalho de vir aqui antes. Sério, vocês dois precisam parar de causar problemas. Jacob se jogou numa cadeira casualmente, enquanto Stiles soltou um suspiro dramático. Diretor, eu não fiz nada dessa vez. Eu só ri, e como o treinador ficou irritado por não ter conseguido fazer o Jacob entrar para o time de lacrosse, ele descontou a raiva em mim e me mandou para cá. O diretor voltou seu olhar para Jacob. E você, Alexander? Jacob recostou-se impassível. Eu estava dormindo. O diretor apertou a ponte do nariz. Vocês dois são bons alunos.
Por que não se concentram nos estudos em vez de ficarem causando problemas o tempo todo? Jacob deu de ombros. Desculpe, diretor. Não consigo me concentrar mais do que já me concentro. Eu tenho TAA, lembra? O Stiles é ainda pior do que eu. Stiles assentiu rapidamente. Sim, eu não só tenho TAA, como também tenho ansiedade, então é difícil para mim me concentrar na aula. O diretor lançou-lhes um olhar sério. TAA e ansiedade não explicam sarcasmo ou dormir na aula. É principalmente por isso que vocês dois vêm para cá. Jacob deu um sorriso irônico. Não se preocupe com isso, diretor. Em vez disso, por que você não nos conta sobre sua primeira namorada no ensino médio? Como você a convidou para sair? O diretor piscou. O quê? É mesmo algo que se pergunta ao diretor? Vamos lá, disse Jacob com um sorriso. A essa altura, somos praticamente amigos. Visitamos seu escritório pelo menos 4 vezes por semana. Stiles inclinou-se para frente ansioso. Sim, Jacob tem razão. Podemos ser considerados amigos. Em vez de nos dar tarefas chatas ou nos fazer ficar sentados aqui em silêncio, conte-nos sobre seus tempos de colégio. O diretor olhou para eles por um longo momento. Então, surpreendentemente, deu uma risadinha. Tudo bem, mas só se vocês prometerem não se meterem em encrenca pelo resto da semana. Jacob ergueu uma sobrancelha. Vamos tentar. Stiles assentiu com a cabeça. Sim, claro. Prometo. E assim, do nada, o diretor começou a falar sobre sua adolescência. Logo, 1 hora havia se passado. O sinal tocou para o almoço. O diretor endireitou-se. Muito bem, saiam daqui. E lembrem-se, nada de mais problemas. Jacob deu um sorriso irônico enquanto se levantava. Mas você não terminou sua história. Então você pode nos ver aqui amanhã, eu e Stiles. O diretor estreitou os olhos. Saia daqui. E se eu te vir aqui amanhã, você vai limpar a biblioteca. Stiles e Jacob saíram, e a caminho do refeitório, viram Jackson encurralando Scott perto de seu armário. Jacob e Stiles se aproximaram. Stiles ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Scott, você está tentando me substituir como seu melhor amigo pelo Jackson? Scott parecia em pânico. Não, Jackson, ele disse que sabe o que eu sou. Ele está me ameaçando. Ele quer que eu o transforme. Stiles franziu a testa. Espera, ele realmente sabe? Jackson deu um sorriso confiante. Sim, eu vi se trocando quando vocês estavam no campo de lacrosse. 2 caras vieram falar com vocês naquele dia, e um deles fez alguma coisa com o pescoço do Scott. O Scott caiu no chão e começou a se trocar. Eu vi tudo. Stiles cruzou os braços. Então, o que acontece se Scott se recusar a te transformar? O sorriso de Jackson se alargou. Então eu conto para a mãe dele. Stiles piscou. Só isso? É, disse Jackson com um sorriso presunçoso. Ela vai odiá-lo quando descobrir que ele é um monstro. Jacob, que até então permanecerá em silêncio, deu um passo à frente. Seus olhos se estreitaram enquanto ele cheirava o ar. Você não está com um cheiro bom. Scott, você também está sentindo isso? Scott disse. É, ele cheira mal. Sem aviso prévio, Jacob empurrou Jackson contra os armários e puxou sua gola. Na nuca de Jackson havia marcas de garras, as mesmas que Derek havia deixado. Os ferimentos estavam vermelhos, inflamados e supuravam levemente. Você deveria mandar verificar isso, disse Jacob, com um tom calmo. Está com um cheiro ruim. Ele soltou Jackson e se virou para Scott. Já que ele quer ser como você, apenas diga a ele como. Não precisa entrar em pânico. E se você não quiser dizer a ele? Jacob sorriu de canto. Apenas espere até depois da aula, transforme-se em lobo, arraste-o para a floresta na frente de todos e mate-o. Problema resolvido. Scott estava se perguntando do que Jacob estava falando, afinal, ele não conseguia se transformar completamente em lobo. Mas Stiles entendeu que Jacob estava assustando Jackson. Ele deu um sorriso irônico e jogou lenha na fogueira. É, Scott, acho que você devia matá-lo. Ninguém nunca vai saber que foi você. Todos vão presumir que um lobo matou o pobre Jackson. A confiança de Jackson desmoronou. Ele cambaleou para trás, com os olhos arregalados. MC Cole, me desculpe. Eu estava só brincando. Por favor, não me mate. Eu nunca mais vou te incomodar. Scott finalmente entendeu tudo depois de várias pescadelas exageradas de Stiles. Ele prensou Jackson contra os armários, tomando cuidado para bloquear a visão dos alunos que passavam. Seus olhos brilharam em amarelo e suas presas cresceram. Ele se aproximou e sussurrou. Acho que vou te matar esta noite. O rosto de Jackson empalideceu. Seus lábios tremeram. Me desculpe, me desculpe. Por favor, não. Seus olhos se encheram de lágrimas até que ele desabou completamente, soluçando na frente de todos. Scott o empurrou e o soltou. Fique longe de mim, ou você vai se arrepender. Humilhado, Jackson enxugou as lágrimas e gaguejou. Eu juro, nunca mais vou incomodar vocês. Virou-se e caminhou rapidamente pelo corredor, com uma das mãos cobrindo o rosto enquanto os alunos o observavam partir, cochichando entre si. De repente, ele se virou bruscamente e disparou. O que vocês estão olhando? Os alunos se dispersaram imediatamente. Jacob deu uma risadinha. Alcançando sua dimensão de bolso, ele tirou uma casca de banana e entregou para Stiles. Aqui. Pense em alguém e jogue A, e essa pessoa sentirá uma vontade irresistível de pisar nela. Stiles pegou a casca e sorriu para Jacob. Jacob sorriu de volta para ele. Mas use isso em mim, e eu garanto que você vai se arrepender. Stiles ergueu as mãos inocentemente. Claro que não vou usar isso em você.
O que te fez pensar isso? Jacob disse, não sei o que você estava pensando. Stiles sorriu e, depois de se certificar de que ninguém estava olhando para ele, jogou a casca de banana discretamente. Jackson, que estava prestes a sair do corredor, de repente se virou e correu direto para a casca de banana, assustando um grupo de alunos em seu caminho. Ele correu direto para a casca, pisou nela e escorregou de forma espetacular, seus braços se debatendo como um personagem de desenho animado antes de cair de costas no chão. Jacob, Stiles e Scott caíram na gargalhada, deixando Jackson estirado no chão, olhando para o teto e questionando toda a sua vida. Depois da aula, Allison, Lydia e Jacob se despediram de Scott e Stiles antes de encontrarem Cogman, que os buscou em seu Rolls Royce prateado. Ele os levou ao shopping, onde fizeram compras, jantaram juntos e assistiram a um filme. Quando terminaram, Jacob ligou para Cogman novamente e logo eles estavam de volta no carro, a caminho da casa de Allison. Mas quando o carro virou numa estrada deserta perto da floresta, Cogman freou bruscamente. Instintivamente, Jacob puxou Lydia e Allison para perto de si, dando-lhes apoio. Cogman? O que houve? Perguntou Lydia. Cogman disse, alguém colocou faixas de pregos na estrada. Estamos sendo emboscados. Nesse instante, 5 SUVs saíram da mata, cercando o Rolls Royce por todos os lados. Jacob virou a cabeça e encarou diretamente a lente de uma câmera imaginária. Com um sorriso irônico disse, é isso por hoje. Eu sei, vocês odeiam finais em aberto, mas o que podemos fazer além de aguentar firme? Então respirem fundo e se acalmem, vamos continuar com esse pequeno dilema no próximo capítulo. Tentem não sentir muita saudade de mim. Allison olhou fixamente para ele. Jay, com quem você está falando? Jacob deu de ombros. Estou falando com aqueles caras esquisitos que leem sobre o nosso dia a dia. E aposto que alguns deles ficaram furiosos por não poderem ler sobre a nossa vida sexual. Aposto que aqueles pervertidos estavam prontos para se masturbar, mas em vez disso quebraram os celulares de frustração. Ha 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 ha. Lydia deu-lhe um tapa na cabeça. Se você vai perder a cabeça, faça isso depois que não estivermos prestes a ser assassinadas, seu lunático. Jacob tossiu sem jeito. Certo. Foi mal. Vamos lá lidar com esses idiotas que arruinaram nossa noite agradável e apresentá-los ao conceito de uma má decisão de vida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.